da Fundação Astrogildo Pereira, que hoje coloca um tema fundamental para o futuro do país. Há 28 anos, o Brasil patrocinou um dos planos de estabilização mais exitosos e mais bem pensados, mais engenhosos de todo o mundo. Houve uma ruptura com um passado onde uma inflação crônica nos anos 1980 e 1990 se transformou numa inflação cronicamente aguda. E é uma das maiores transferências de renda em favor dos mais pobres ocorrida na nossa história, e nós devemos nos orgulhar dessa construção coletiva, essa construção política. É preciso discutir profundamente os riscos que a estabilização conquistada 28 anos atrás com o Plano Real, nessa eleição presidencial de 2022. A senadora Simone Tebet e o senador Tasso Gereissati se encontram com uma dificuldade momentânea, vão entrar, eles estão exatamente nesse momento tentando, na votação da PEC sobre os combustíveis, onde vários outros temas foram introduzidos e que colocam em risco a estabilização econômica do Brasil. E é para discutir toda a história do Plano Real, mas principalmente os riscos, as ameaças e a necessidade de complementar essa obra da estabilização, que nós estamos aqui com dois grandes economistas, o professor Edmar Baixa e o professor Samuel Pessoa, nosso presidente do Cidadania, o Roberto Freire, e a Simone preventivamente fez uma mensagem, uma gravação, ela vai tentar entrar ao vivo, mesma coisa o senador Tasso Gereissati. Bem, sem me alongar mais, um dos atores principais do Plano Real foi o professor Edmar Baixa. Ele é mineiro de Lambari, um dos maiores economistas brasileiros, doutor na Universidade de Yale, diretor do Centro de Estudos Casa das Garças. O professor, formou gerações e gerações de economistas, vários deles mais jovens, que fizeram parte da equipe. Eu não sei se o Samuel estudou com o Edmar, mas todos os economistas passaram nas mãos do professor Edmar. E, mencionando especificamente a questão do Plano Real, ele era carinhosamente chamado de senador, porque ele cuidou, não basta ter boas ideias, é preciso viabilizá-las politicamente. E ele que fazia a ponte entre o presidente Itamar, o presidente Fernando Henrique e a equipe econômica com o Congresso Nacional. Então, ele participou no dia a dia do convencimento dos senadores e deputados para a aprovação do Plano Real. E, por isso, ele ganhou o apelido de senador, quase uma cadeira, um mandato lá, em homenagem ao seu papel. Então, professor Edmar, a palavra está com você. Muito obrigado, Marcos. Prazer estar aqui, todos vocês, para comemorar os 28 anos do Real. E eu queria fazer 2 pontos nessa conversa. Um sobre a negociação política do Plano Real, que você mencionou, e outro sobre os riscos postos pela evolução da economia do país desde 2003, na verdade. E o meu primeiro ponto é que o Plano Real só foi bem-sucedido porque ele conseguiu fazer uma união da técnica, dos economistas, com a política.
E eu quero me concentrar na política, porque, ao contrário dos fracassados planos anteriores a ele, o Plano Real foi pré-anunciado e foi integralmente negociado com o Congresso. Ele envolveu duas peças legislativas, fundamentalmente. Em primeiro lugar, uma emenda constitucional para desvincular as receitas da União e permitir equilibrar o orçamento de 1994. Emenda essa que, na época, nós denominamos de Fundo Social de Emergência. A segunda peça legislativa foi uma medida provisória, convertida em lei pelo Congresso, e criou a URV, a famosa URV, a Unidade Real de Valor, na qual passaram a se denominar preços e salários, permitindo uma transição tranquila para a nova moeda de verdade, o real. Aqui, Marcos, eu queria ressaltar o papel central do MDB, Partido da Simone, que era, então, PMDB, na aprovação dessas medidas, porque trata-se de um capítulo geralmente desconhecido da história do Plano Real. Na época, 1994, havia um entendimento entre o PSDB e o PFL, hoje democratas, para a candidatura de Fernando Henrique Cardoso à presidência. Mas, somados, esses dois partidos tinham apenas 152 votos na Câmara dos Deputados. Era fundamental o apoio do PMDB, com seus poderosos 107 deputados. Assim, somando com o PSDB e com o PFL, metade da Câmara, número suficiente para a aprovação desses dois projetos que eu antes mencionei. Roberto Freire, aqui presente, era o líder do governo na Câmara, mas seu partido, o PPS, hoje Cidadania, tinha apenas 2 deputados. E o PMDB, apesar de ter seu próprio candidato à presidência naquela época, que era Orestes Quercia, não se negou a negociar a aprovação do plano. Ao contrário, tanto a PEC, a emenda constitucional do Fundo Social de Emergência, como a medida provisória da URV, tiveram como seus relatores deputados do PMDB. No caso da PEC, Gonzaga Mota, na comissão especial, e Nelson Jobim, no plenário. No caso da MP, Neuto de Conto. E esse entendimento com o PMDB foi propiciado pelo então presidente do partido, o saudoso Luiz Henrique da Silveira. E também pelo líder do PMDB na Câmara, o deputado Tarcísio Delgado. Então, eu queria aqui render minhas homenagens a esses eminentes políticos do PMDB, hoje MDB, com quem tive o prazer de negociar a aprovação do Plano Real no Congresso. E eu faço mostrando aqui a capa de um livro que Neuto de Conto escreveu sobre o plano. Tão feliz ele ficou de ter sido o relator da medida provisória da URV. O acordo político no Congresso, que permitiu a aprovação do plano, foi, na verdade, um pacto social. Neste pacto, o PMDB defendeu os pontos de vista dos sindicatos dos trabalhadores, já que o PT não quis negociar e simplesmente votou contra o Plano Real. Como também votou contra o Plano Real o atual presidente da República,
o então deputado Jair Bolsonaro. Então, é por essa exitosa história de aprovação do plano no Congresso que eu vejo hoje com enorme alegria, né? Estamos aqui hoje novamente reunidos, PSDB, MDB e Cidadania, representados PSDB pelo senador Tasso Gereissati e por Marcos Pestana, o MDB por Simone Tebet e o Cidadania por Roberto Freire. Passa agora o segundo ponto. Os riscos postos pela situação econômica do país, a respeito da qual eu tenho um gráfico que remonta a 2003, quando Lula assumiu a presidência. Este gráfico no eixo horizontal, o tempo começa lá em janeiro de 2003 e vai agora até os nossos dias, março de 2022. No eixo vertical, nós temos o nível do PIB, começando de 100, em janeiro de 2003. A linha azul representa a evolução do PIB dos outros países latino-americanos que não o Brasil, especificamente Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Peru e Uruguai. E a linha verde representa a evolução do PIB brasileiro. Como se vê no gráfico, tivemos um período de crescimento até 2014. Mas o desempenho do Brasil, a linha verde, esteve sempre abaixo da média dos demais países da América Latina. Um período de crescimento até 2014. Perdão? É que houve uma repetição, não sei como. Perdão. Pode seguir, Edmar. Então, eu estava dizendo que até 2014, tanto a América Latina quanto o Brasil cresceram, mas a América Latina cresceu mais que o Brasil. E o crescimento, tanto do Brasil quanto da América Latina nesse período, ele se explica por um só fator, que é o chamado auge das commodities, né? Que foi o enorme aumento dos preços dos produtos exportados por nossos países, devido ao insaciável apetite importador da China, então em crescimento espetacular. Quando o auge das economias arrefece, exatamente aqui em 2014, o Brasil para de crescer. O mesmo, entretanto, não acontece com os demais países latino-americanos, que continuam a crescer. Em 2015 e 2016, ocorre, então, o desastre econômico protagonizado pelo governo do PT de então. Um desastre de tal magnitude, uma recessão de tal magnitude, que até hoje ela nos desafia. Somente agora estamos voltando ao nível de emprego que tínhamos em 2015. O governo do Bolsonaro também não sai melhor da foto. O PIB no Brasil cai menos do que a da América Latina. Perdão. Cai menos que o da América Latina, perdão. Cai menos do que o da América Latina durante a crise da pandemia, como se vê pela comparação da linha verde embaixo com a linha azul em cima. Mas também não se recupera tão bem quanto os demais países. Você pode ver no gráfico
que a trajetória de crescimento dos demais países da América Latina, depois da queda da pandemia, é em V, sem parar de crescer, enquanto que o Brasil mal cresce depois de se recuperar da pandemia. Além de crescer menos do que nossos pares da América Latina, Bolsonaro também se sai muito mal na foto da inflação. E, tirando Argentina e Venezuela, que são casos à parte, a inflação brasileira é a maior do continente hoje. E entre os 20 maiores países do mundo, só a Argentina, Turquia e Rússia, em guerra, têm inflação maior do que o Brasil. Voltamos a ter agora uma inflação superior a 10%, o que só aconteceu antes, depois da estabilização do Plano Real, 2 vezes. A primeira, quando houve o medo do Lula, em 2002, o que fez o dólar e a inflação dispararem naquele ano. A outra vez que o Brasil teve inflação maior do que 10% foi em 2015, em função dos disparates econômicos do governo do PT de então. A inflação deve manter-se acima das metas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional nos próximos 2 anos. Isso, apesar do Banco Central praticar uma política de juros reais altíssimos, que acredito ser sem paralelo no mundo. A manutenção dessa inflação alta deve-se aos disparates fiscais, ainda hoje sendo executados no Congresso Nacional, e às ameaças às instituições democráticas por parte de Bolsonaro. Em suma, seja com Lula, seja com Bolsonaro, 2 opositores do Plano Real, o país parece condenado a uma situação de baixo crescimento e alta inflação. E é por isso que nós precisamos de uma alternativa política inspirada nos ideais do Plano Real para promover o retorno do crescimento com estabilidade de preços, distribuição de renda e conservação da natureza. E é nesse espírito que estamos aqui reunidos, comemorando 28 anos do Plano Real. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Edmar. Prazer ouvi-lo, você que é um testemunho vivo da implantação do Plano Real. Antes de passar para o Samuel, queria fazer um enfático agradecimento ao João Rodrigues e à equipe da Fundação Astrogildo Pereira, que fez um trabalho incansável para colocar de pé esse evento, ao Caetano, ao Luciano, que inspiraram essa iniciativa importantíssima de registro da memória do Plano Real. Agora nós vamos ouvir um outro grande economista brasileiro. A formação dele, ele é físico. Os físicos e os engenheiros fazem um ataque especulativo à reserva de mercado de nós economistas, mas ele é doutor em economia pela USP. Ele é paulistano, mas com uma pitada forte de carioquice, né? E professor da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, chefe do Centro de Crescimento do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, colunista na Folha e com uma produção acadêmica, livros e artigos científicos na área da economia, um dos maiores economistas brasileiros de uma geração que não é a do Edmar, mas que seguiu a trilha do Edmar e dos seus contemporâneos. Então, Samuel, é com você a palavra para discutir um pouco as raízes do Plano Real e os riscos atuais. Marcos, muito obrigado.
Um prazer estar aqui com você. Muito difícil falar depois do Edmar. Edmar é meio pai do Plano Real, uma equipe espetacular, e eu era jovem adulto naquela época. Tem uma nota engraçada, eu vou falar aqui. O Plano Real, a medida provisória da URV, Edmar, foi 1º de junho de 1994, não foi isso? 1º de junho de 1994 foi o dia que eu defendi a minha tese de doutorado. E a minha tese de doutorado foi em macroeconomia, o meu orientador era o professor Afonso Pastore, e, evidentemente, na banca da minha tese tinha um monte de macroeconomistas. E todos tinham que rapidamente se livrar daquela defesa, que ninguém imaginou a defesa ser marcada para o dia do lançamento do plano de estabilização mais importante em 50 anos do país. Então, provavelmente, a defesa da minha tese de doutorado deve ter sido a defesa de um doutorado mais rápida da história da FEA USP. Acho que foi menos de 1 hora, tudo, porque as pessoas tinham que logo tocar suas vidas, dar entrevista, porque era um dia muito especial. Então, teve essa coincidência bem inusitada. Minha defesa bateu com o dia do Plano Real. Muito me orgulho. Eu vou querer fazer 2 coisas. Eu adorei o gráfico que o Edmar colocou aqui, e eu tenho um muito parecido. Eu vou terminar com o gráfico do Edmar, mas antes eu vou querer falar um pouco de como eu vejo o processo inflacionário brasileiro. A gente tem que lembrar que o Brasil sempre teve inflação. Se nós pegarmos no Império, o Brasil tinha inflação maior do que a Inglaterra, mas era padrão ouro, o espaço que tinha para a inflação era bem menor. A inflação é essencialmente um fenômeno crônico e agudo, como a gente teve, do pós-guerra. Então, a gente pode dizer que de 44 a 94 é quase meio século de inflação, né? Várias moedas. Eu queria olhar um pouquinho para esse fenômeno em perspectiva, porque, olhando esse fenômeno em perspectiva, talvez nós consigamos entender por que a gente conseguiu estabilizar, e aí também avaliar, olhando para frente, quais são os riscos. E aí eu vou ter uma nota um pouco otimista com relação à inflação. Acho que o tema do crescimento econômico mais complicado, mas acho que o tema da inflação me parece que a economia política brasileira, nas últimas décadas, tem sido funcional para ele. Mas vamos para o começo. A inflação ela é um fenômeno associado com a passagem do tempo. Ela é essencialmente associada com relações intertemporais. A inflação torna muito difícil a capacidade da gente fazer um contrato que tenha uma entrega de alguma coisa, de algum serviço no futuro. É muito difícil investir, é difícil uma hipoteca, né? E o Brasil, ou seja, todas as relações intertemporais, elas ficam comprometidas com a inflação. E a gente teve um período em que a gente conseguiu construir instituições que permitiam que os mercados intertemporais de contratos ao longo do tempo funcionavam relativamente bem. A gente teve, no final do Império, uma legislação de falência relativamente eficiente, que gerou um desenvolvimento grande do mercado de debêntures lá no final do Império e durante toda a República Velha. Depois, na República Velha, depois do mau experimento com encilhamento, houve alguns aprendizados, e nós tivemos uma legislação que estabeleceu o funcionamento de empresas de sociedade anônima, com grande exposição de informações, que deu origem ao desenvolvimento de um mercado de ações muito ativo, e a gente, durante muitas décadas, o país não era democrático, mas a gente conseguiu, durante muitas décadas, financiar empresas em mercados de capitais pulverizados, com regras e uma governança que funcionava. Isso foi do final do Império até o final da República Velha. A gente teve um choque brutal, todos os países emergentes tiveram um choque brutal, na verdade, o mundo todo teve um choque muito brutal com a Primeira Guerra,
que desequilibrou o regime cambial, mas a gente ainda conseguiu se rebalançar nos anos 20, e essas instituições já não tão firmes, elas continuaram funcionando, e nós continuamos tendo mercados de debêntures, mercados de capitais, e continuamos financiando o nosso investimento em infraestrutura, nosso investimento em eletricidade, em mobilidade urbana, telefonia, todo investimento em ferrovias, tudo isso foi feito a mercado, uma grande parte, com instituições intertemporais, em que a estabilidade da moeda era um elemento importante. Com a Revolução de 30, a gente mudou a lógica de operar do país. A gente quis construir, a gente começou a tentar construir um capitalismo de Estado, com muita intervenção estatal, e a gente quis gerar um crescimento menos via mercado e mais com uma intervenção direta do Estado na economia, e esse processo ele foi se agravando com o passar do tempo. Já em 30, Getúlio Vargas jogou fora o Código de Águas, quebrou contrato com as empresas de utilidade pública, com a Light, e a gente começou um controle tarifário, uma série de serviços de utilidade pública, cujo investimento antigamente tinha sido financiado por mercados de capitais a longo prazo e sem a necessidade de recursos públicos foram sendo deixados de lado, e nós tivemos que estatizar todos esses investimentos, a inflação foi se acelerando, o intervencionismo estatal, e cada vez mais a gestão da poupança do país foi sendo feita pelo setor público. Cada vez mais o setor público passou a ser o grande intermediário da poupança do país, e o imposto inflacionário, durante algumas épocas, quando dava para enganar as pessoas, a gente não consegue enganar muita gente, foi, sim, uma fonte de financiamento do Estado brasileiro. E geramos seguidas crises, uma crise gerou um esgotamento fiscal e o golpe militar de 64, outro esgotamento fiscal foi o final do golpe militar e a redemocratização. E esse processo todo, nós fomos destruindo as instituições intertemporais do país. Deixamos de ter um mercado de renda variável, de ações, deixamos de ter um mercado de longo prazo de renda fixa, de debêntures para financiar o investimento, deixou de existir hipoteca. Lá no começo do século XX tinha hipoteca, as pessoas que queriam investir comprar sua própria casa, em vez de alugar, estavam dispostas, elas tinham um mercado para fazer isso. E a gente chegou no paroxismo, na hiperinflação brasileira, lá na virada dos anos 80 e dos anos 90. O Plano Real é um marco mais importante de um esforço hercúleo da sociedade de reconstruir as nossas instituições intertemporais e colocar mercados para garantir as instituições intertemporais, ou construir instituições que garantam as instituições intertemporais, e, a partir da existência de instituições intertemporais, a gente fazer o mercado funcionar e termos um mecanismo a mercado de gerar poupança e fazer o carreamento da poupança para o investimento. A gente tem uma certa saudade, tem uma certa visão nas elites brasileiras que o período nacional de desenvolvimentismo foi muito bem sucedido. E quando a gente tenta se desviar do Plano Real e das experiências bem-sucedidas que nós tivemos no governo FHC, é quando a gente fica com saudade desse passado, que foi um passado muito menos brilhante do que a gente acredita, porque, apesar de ter gerado crescimento, ele gerou um déficit social imenso que nos persegue até hoje e gerou uma economia muito desequilibrada. E, a partir do Plano Real, nós começamos a construir um outro caminho, que é um caminho de maior liberdade econômica e eficiência microeconômica nos mercados e direcionar o setor público para o investimento social. E foi isso que foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso. A carga tributária aumentou, o gasto social aumentou muito, tivemos aumentos de salário mínimo reais, segundo as estatísticas que eu conheço, na mesma velocidade dos aumentos do salário mínimo que ocorreram nos 12 anos do petismo, criamos
instituímos o SUS, benefício prestação continuada, aposentadoria rural, ou seja, tem todo um legado imenso do governo FHC que vem junto com o Plano Real de uma ação na área social com o objetivo de combater a desigualdade e a pobreza. Mas para fazer isso de uma forma que seja possível de ser financiado, que não gere desequilíbrio fiscal e que não coloque o país de novo nas portas da inflação, foi feita uma opção que foi deixar a liderança do desenvolvimento econômico e o grosso da tramitação da poupança nacional e da intermediação da poupança com investimento a cargo do mercado, e priorizar o setor público na área social. E eu acho que esse modelo foi muito bem sucedido. Quando a gente foi para o período mais recente, eu acho que nós fomos nos desviando desse objetivo. E aqui está a minha cópia do gráfico que Edmar mostrou para a gente, não tem América Latina, que é só Brasil. A gente vê a trajetória do país de 1996 até 2021, e a gente vê, nesse gráfico, 3 crises bem marcadas. A gente tem aqui a crise do subprime, aqui nós temos a crise da epidemia, e aqui nós temos a nossa grande crise, que vai, segundo o CODACE, que é a instituição que data os ciclos econômicos brasileiros, do segundo trimestre de 2014 até o quarto trimestre de 2016. Deste pico aqui até este vale cá, temos uma perda de 8,2% de nível. Quando a gente olha esse gráfico, a gente vê dois fatos que eu queria chamar a atenção de vocês. O primeiro fato é que houve uma perda de receita, de renda, né? O PIB caiu. E o segundo fato é que, quando nós voltamos a crescer a uma taxa mais lenta. Ou seja, houve uma perda no nível e houve uma perda na taxa de crescimento. É possível que essa perda na taxa de crescimento esteja associada a fatores demográficos. Meu colega Braulio Borges do IBRE tem enfatizado a mudança do regime de chuvas, que afeta muito a nossa matriz energética. Também temos o fim do boom de commodities. Pode ter vários fatores que explicam a queda na taxa de crescimento do país, na tendência de crescimento. Mas se nós pegarmos essa tendência pós-grande crise brasileira e colocarmos no gráfico a partir do último trimestre, antes do início da nossa grande crise, ao início da nossa grande crise é no segundo trimestre de 2014, nós percebemos que tem uma perda de nível, já levando em consideração a perda na tendência, porque essa tendência vermelha é simplesmente um deslocamento paralelo da tendência pós-grande crise brasileira. Essa perda de nível é de 10%. Então, nós ficamos 10% mais pobres. Essa perda de nível, ela não pode ser atribuída à queda de commodities sobe e desce. Ela não pode ser atribuída a alguma dinâmica de longo prazo, como mudança de regime de chuvas ou demografia. Ela é erros de política econômica que geraram um elevado grau de artificialidade nesse ponto. Ou seja, provavelmente no primeiro trimestre de 2014, esse nível de atividade econômica era artificial. Era artificial porque a economia estava muito além do pleno emprego, era artificial porque nós, durante vários anos, entre 2006 e 2014, buscamos um crescimento que voltava ao intervencionismo, um crescimento que colocava o Estado com papel de protagonismo na intermediação da poupança do país, na poupança doméstica, e, portanto, gerou um monte de má alocação e um crescimento que continua sendo fechado. Edmar Baixa, há anos, tem defendido com muita eloquência a necessidade do Brasil se abrir para que nós consigamos ter mais competição aqui dentro e absorver melhor as novas tecnologias. A grande diferença que tem entre essas 3 crises, a do subprime, a nossa grande crise e a crise da epidemia,
é que na do subprime, da epidemia, a economia bateu e voltou. E aqui ela bateu e ficou. Bateu e ficou, isso só pode ser atribuído a erros de política econômica. E esses erros de política econômica estão muito associados a gente querer colocar o Estado diretamente liderando o processo de crescimento econômico. E a nossa experiência, não só nesse episódio, mas também no esgotamento fiscal, lá no início dos anos 60, é que o Estado brasileiro não cabe no orçamento do Tesouro, o nacional-desenvolvimentismo e a social-democracia juntas. Então, a melhor opção é a gente jogar o nacional-desenvolvimentismo para o mercado, desenvolvimento econômico é um tema do mercado, e concentrar o setor público na social-democracia, no atendimento aos mais necessitados. Para terminar, colocar uma percepção minha com relação ao risco inflacionário. A minha impressão é que, se é verdade que ainda a nossa sociedade, principalmente as nossas elites, não aprenderam que crescimento não é intervenção direta, não é quantidade, não é investimento, crescimento é governança, é regras, são instituições, isso que gera crescimento, isso a gente não aprendeu ainda. Me parece que o eleitor se convenceu que inflação é ruim. Nos últimos 20 anos, sempre que a gente chegou na beira do abismo inflacionário, os políticos se organizaram de alguma forma e arrumaram a política fiscal, mesmo que de maneira muito capenga, para que nós nos afastássemos do abismo inflacionário. E a minha percepção é que os políticos se comportam dessa maneira porque eles entendem que a população pune político que é responsável por inflacionar. Um dos motivos que a popularidade do presidente Bolsonaro está mais baixa, ele está com dificuldade de se reeleger, é porque ele está à frente do executivo no momento de um surto inflacionário. Com isso, me parece que a estabilidade da moeda é uma conquista mais perene nossa. A questão nossa agora é aprender os caminhos do crescimento, como bem mostrou Edmar Baixa no final da sua fala. Muito obrigado pela atenção de vocês. Samuel, muito obrigado por sua colaboração, contribuição, uma análise histórica muito rica e que põe o dedo na ferida dos desafios atuais. Recebemos aqui o nosso senador Tasso Gereissati. Ele está lá no front, defendendo a estabilidade. O teto de gastos já tem tanta goteira que eu não sei se o teto ainda está firme. Hoje há um ataque nessa PEC, tantos jabutis, como se diz no Congresso, tentando fazer uma gastança irresponsável, e o senador Tasso e a senadora Simone estão lá nesse exato momento lidando com isso. O Tasso é cearense, de Fortaleza, é um dos políticos mais respeitados por sua trajetória em todo o Brasil. No período de implantação do Plano Real, ele era um dos principais aliados do presidente Fernando Henrique, mas estava fazendo uma outra revolução, que era a revolução da gestão pública no Ceará, e que até hoje os frutos, que as raízes são tão sólidas. Eu outro dia estava vendo na avaliação do ensino das sempre melhores escolas em desempenho, mais de 70 são no Ceará. E isso foi plantado, são sementes sólidas plantadas pelo governador Tasso Gereissati, nosso senador. Tasso, eu sei que você está apertado de costura aí, então a palavra é com você. Obrigado, Pestana. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Primeiro, obrigado aí. Desculpe estar entrando assim às pressas. Nós estamos aqui no meio da discussão e parece que agora nós vamos votar o primeiro turno da PEC aí, chamada PEC do combustível, que enfim. Então, houve muita discussão, muitas emendas, muita mudança de texto, mas acho que dentro de alguns minutos nós votaremos, e acho que vai ser quase que por unanimidade o voto sim, em função
do cenário que nós estamos vivendo hoje, aí, extrema fome, miséria mesmo. Eu acho que eu não vivi em momento algum os meus professores e gurus aqui na economia, professor Baixa, que foi o grande maestro aqui do Plano Real. Ele era, com certeza, se ele era o sênior naquela época, que todos os meninos que estavam ao redor dele o ouviam e respeitavam, e ele que dava o formato final, imagina hoje, que, além de ser o maestro, é imortal. Então, daí quero dizer meu respeito por ele. Samuel, que trabalhou junto conosco tanto tempo, e realmente me ajudou muito no meu mandato como senador lá atrás. Depois ele ficou famoso e ficou rico e não quis mais trabalhar conosco aqui. Roberto Freire, companheiro de tantos e tantos anos, companheiro agora novamente numa nova luta, uma luta bastante difícil, que nós sabemos, mas é difícil encontrar Baixa, Samuel, Pestana, companheiros que coloquem as suas ideias e seus ideais acima da ansiedade e possibilidade do poder. E esse é um respeito de sempre ao meu querido amigo Roberto Freire. Mas, enfim, eu estou embromando bastante aqui, que eu estou preocupado com a votação aqui, se eu voto, está chamando para votação, mas queria só dizer o seguinte, que é um marco, para mim, é uma verdadeira inflexão na história da economia brasileira, o Plano Real. Nós vimos numa trajetória que eu praticamente passei a minha vida inteira vivendo naquele clima de inflação, desordem fiscal, pouca importância ou nenhuma importância à questão fiscal, inflação, projetos sociais que não funcionavam em função do descontrole inflacionário, uma moeda que não era respeitada, foi mudada várias vezes e cada mudança que havia, o desrespeito a essa moeda e a descrença nessa moeda recomeçavam e, finalmente, nós pudemos ter uma moeda que era respeitada e acreditada. Para mim, Baixa, isso, não sei se porque a minha vida toda foi muito, como empresário, vivendo no meio de inflação, um dos ganhos mais importantes do Plano Real, porque ali nós começamos a respeitar a nossa moeda. Quando nós começamos a respeitar a nossa moeda, a nossa autoestima, a autoestima do brasileiro em relação aos valores nacionais também mudou, junto com respeito à moeda. E eu percebi que a moeda, além de toda a significância que ela tem na economia, nas transações, etc., ela tem um valor simbólico muito grande para a autoestima e para o respeito aos valores do país. E ali eu considero uma mudança de inflexão na nossa história. E também lembro que tive o privilégio até de participar de algumas discussões que, vivendo hoje no plenário, vivendo hoje no Senado, vivendo hoje no Parlamento, Pestana, me dão uma enorme saudade desse tempo e que talvez as novas gerações precisassem conhecer. Me lembro que nós passávamos, eu acompanhava o Fernando Henrique, o Baixa, na Câmara Federal e no Senado, para reuniões tentando criar, eu não estou me lembrando, o fundo. Eu me lembro que o Baixa já tinha o seu viés político, ele dizia tem que botar social aí no meio, porque senão não passa na Câmara. Fundo Social, como era o nome lá? Fundo... Emergência. Fundo Social de Emergência.
Fundo Social de Emergência, Fundo de Emergência, o que já está entrando dizendo que eu tenho que botar o número. Para aí eu vou entrar. E não houve nenhum tipo de, entre aspas, negociação. Negociação, que eu estou falando, troca de vantagens, troca de promessas de cargos. Foi horas e horas e horas, eu não sei se o Baixa lembra, acho que o Roberto Freire participou algumas vezes também, de convencimento com partidos completamente diferentes, mais partidos, inclusive o próprio PT. E eu me admirava da paciência que tinha o Fernando Henrique e o Baixa é quem explicava o porquê da necessidade daquele fundo, o que significava e o que seria, e conseguimos votar com sucesso, sem fazer nenhuma concessão que não fosse absolutamente republicana naquela discussão. E daí em diante, nós a junção talvez das mentes que eu conheci na toda a minha vida pública, eu não vou citar nomes, senão vou esquecer algum, das mentes mais brilhantes daquela época, fizeram o resto. O político era fundamental, porque nós sabemos das dificuldades em determinadas situações, muito mais ainda na véspera perto de eleições, de se apresentar projetos que não são tão populares, mas graças a um enorme esforço de convencimento nós conseguimos. E isso hoje, Baixa, não existe mais. Isso hoje não existe mais. Eu diria para você, não sei se Roberto concorda comigo, mas acho que concordo, isso é impossível. Isso é absolutamente possível. Aí eu entro os quadros, os valores foram completamente partidários, demolidos, destruídos, e eu estou muito preocupado. Eu vou ter que sair, estou lamentando muito ter perdido a aula de vocês que estão chamando para votar. A aula que vocês deram aí. Eu estou preocupadíssimo com essa volta da inflação. Muito preocupado, estou vendo já aqui os movimentos de aumento de salário, etc. E não estou vendo nenhuma dos candidatos que estão aí, à exceção da Simone, preocupado com isso aí pela frente. Então, me desculpa de novo, dá licença aqui, que eu vou precisar votar aqui o primeiro turno, que aí a gente vai para o segundo turno dessa PEC. Nós estamos votando daqui, Roberto Freire, você que conhece isso bem, e Samuel, uma PEC em 24 horas. Nós lemos o relatório ontem, foi lido o relatório ontem, e nós quase que votávamos, se não houvesse uma grita muito grande, votávamos ontem mesmo uma PEC que fere a lei de responsabilidade fiscal, o teto, enfim, sei lá mais que ele fere, a lei eleitoral, e estamos votando hoje em praticamente 24 horas. Mas o Estado, eu considero, o Estado de fome e de miséria tão grande nesse país, nesse momento, eu nunca vi nada igual, e um dia vocês vão me explicar o que está acontecendo, porque algumas empresas dizem que a economia vai bem, vários empresários dizem que a economia vai bem. O índice que saiu hoje de desemprego melhorou, e eu nunca na minha vida vi, agora estou voltando de São Paulo, uma miséria tão explícita urbana como eu vi agora em São Paulo, que eu estou vendo aqui em Fortaleza também. Mas em São Paulo ela é mais explícita ainda. Não sei se alguém... Samuel mora em São Paulo, né, Samuel? Espalhado por todas as cidades, aquelas lonas pretas espalhadas,
com crianças, recém-nascidos, grávidos, vivendo praticamente espalhado pela cidade, e num cenário assustador. E que eu estou vivendo aqui também. Não tão feio quanto São Paulo, eu digo isso. Mas eu não entendo como é que, com todos esses auxílios, com todos esses subsídios, com aparentemente o consumo indo bem, nós estamos vivendo uma miséria absolutamente constrangedora para qualquer um de nós. Então, espera aí que eu vou votar. Depois, um abraço aí, obrigado, desculpe. Vai lá, Tasso. Essa coisa que o Tasso mencionou me lembra um evento quando eu era deputado. Estávamos numa roda de 5 deputados e o último que chegou falou: o que tem hoje na pauta? Aí um respondeu assim: não, só 3 PECs. Aí o Emanuel, que é ex-prefeito de São José dos Campos, falou assim: os Estados Unidos levou 200 anos para fazer 27, você está achando 3 numa noite pouco? Então, assim, é o que o Tasso falou do rito sumário. Outro dia eu falei com um importante senador que o Congresso vai acabar ganhando o Nobel de conhecimento jurídico, porque nossa Constituição, que já é prolixa, cada vez colocando temas e temas que não têm nada a ver com a natureza constitucional. Quero passar a palavra para esse grande líder, um dos baluartes da redemocratização brasileira, que é o Roberto Freire, presidente do Cidadania, foi senador, deputado, recifense, pernambucano da GEMA, e que, nesse exato momento da implantação, 28 anos atrás, era líder do presidente Itamar Franco, meu conterrâneo de Juiz de Fora, e o Roberto teve um papel fundamental, apesar de ser de um partido pequeno, o Itamar o escolheu pela qualidade da sua atuação parlamentar. Na época, os líderes não tinham emenda secreta, não tinha nada, era no convencimento. Roberto, é com você para os seus comentários, opiniões e indagações. Obrigado aí. Eu acho que depois de 80 anos, a gente começa a ser muito elogiado, porque não tem muitos, né? Então, ainda bem que eu estou vivendo isso. Dá, algumas vezes até eu acho que vem algumas coisas em excesso. Mas, nesse caso aí, eu gostaria não de discutir plano real, mas o que é que isso tem como expressão de agora para frente. Uma das coisas... primeiro, essa reunião nossa, eu não sei se surgiu de alguma conversa com você, Marcos, mas foi uma conversa que eu tive com o Caetano, da gente aproveitar este fato, e não é nem nenhuma grande data, são 29 anos, 28 anos, não é nem 30 anos, não é 50, não tem aquela característica muito importante, mas foi importante para quê? Para fazer uma junção exatamente de forças políticas que estavam na raiz do Plano Real, que antes estiveram na formação, na construção da nossa Constituição, que é muito detalhista, se tentou não ser revanchista, mas teve revanchismos não contra ditadores, mas revanchismos da incapacidade de legislar normalmente e se pensando fazer, pela via constitucional, maior permanência de determinados que imaginavam os direitos. Então, fomos entulhando a Constituição além daquilo que é fundamental, direitos e garantias, alguns princípios básicos da institucionalidade democrática. Mas essas forças políticas que estão hoje, com Simone Tebet,
e que eu gostaria de dizer que o discurso do Baixa foi talvez uma das melhores sínteses do que significou essa junção política, seus efeitos, e ele fez aquilo, a colocação, ele não é um economista, ele é um político, colocação de que isso tem que estar no centro do nosso discurso, do ponto de vista da economia, do projeto econômico, do programa dessas forças democráticas. O que é mais importante, porque quando eu pensei do Plano Real trazer, eu escrevi, eu não sei se... não soltei para muita gente, mas eu fiz um texto dizendo que a escolha da TERP era uma segunda chance do MDB para a história brasileira. A segunda chance que tivemos na Constituição, aliás, na derrota da ditadura, na Constituição, no Plano Real e agora, num momento crucial que o Brasil precisa definir qual é o seu papel nesse mundo e nessa nova sociedade do século XXI. Então, a ideia era exatamente fazer essa junção, de discutir aquelas forças que têm a capacidade e mostraram a capacidade com o Plano Real, a sua articulação, o seu papel em devolver ao país uma moeda, a capacidade de poder ter programas enfrentando a desigualdade, algo que não será com políticas assistencialistas, aquilo foi algo estrutural, algo que dava um valor real ao trabalho e ao salário que as pessoas recebiam, fugindo de uma irrealidade. Então, são forças políticas muito responsáveis com o país e que precisam tomar, e não é com todos os defeitos que o MDB teve depois de todo esse processo da resistência, não é isso. Uma coisa é fundamental, isso são partes da história, e que outras forças que possam não ter participado efetivamente disso, não participam de qualquer perspectiva de futuro. Esse atraso que nós estamos tendo de Bolsonaro e Lula são representações concretas de um Brasil que já passou. Não, o Bolsonaro não é nenhum Brasil que já passou, é uma humanidade que não quer enfrentar essa dura realidade que vivemos e futuro. No caso de Lula, é ficar prisioneiro até de um passado recente, é alguém que vê uma guerra de agressão e de expansionismo russo na Ucrânia, e ele fica imaginando que é uma luta anti-imperialista e que é um período da Guerra Fria, como se vivêssemos nessa realidade. Então, isso é algo que é retrocesso para o Brasil. Então, toda essa ideia do que o Plano Real, o que significou como um ganho da nação brasileira, a gente ter isso presente para dizer que essas forças que estão hoje juntas, mesmo que você tenha o partido já não representando o que foi, mas são forças políticas que movimentam na sociedade exatamente com esse sentido, no sentido de um Brasil que tenha a capacidade de pensar futuro e de forma racional, de forma responsável, tenta fazer as reformas, as mudanças que são necessárias para que a gente construa uma sociedade melhor. Então, era nesse sentido que eu dizia. Samuel fez um ótimo histórico, desde o Império, do que a economia brasileira. Tem até fatos importantes que dizem que a economia brasileira foi a economia que mais cresceu em todo o mundo no período entre final, depois da grande crise de 29 até as décadas de 50, 60, a economia que teve uma grande expansão. Então, são coisas que
precisam trazer para a gente, nesse momento, que nós temos que ter esse papel fundamental de fazer no Brasil, não é um novo plano real, mas são forças que tiveram a capacidade de fazer, tiveram a capacidade de construir uma Constituição cidadã, do ponto de vista que gerou o período mais longo de plenitude democrática, que, apesar de tudo, nós estamos vivendo aí, e é necessário manter exatamente nessa visão também da questão democrática, e aqui ter a satisfação de termos aula desse tipo, e que eu gostaria de dizer, se a Simone tivesse junto, daria, e vamos ter ela presente, aí por um vídeo, e isso vai ser um instrumento para a gente dizer da política séria que foi construída com a intelectualidade, com os nossos técnicos, com os nossos economistas e com a política dessas forças que se juntaram. Tiveram algumas expressões importantes, no caso de Itamar Franco, que viabilizou, não é, pela sua, sei lá, era uma coisa interessante, porque Itamar não era um homem de grande visão, mas ele tinha a capacidade de juntar pessoas e que ele delegava. Mesmo eu me lembro bem que a gente discutia em alguns momentos, ele não queria, por exemplo, privatizar. A gente nunca lembra muito que as grandes privatizações não foram no governo Fernando Henrique. As grandes privatizações, aquelas mais impactantes, foram no governo Itamar Franco. E tem alguns episódios muito interessantes, porque eu e Goldman, membros do Partidão, PCB, éramos eu líder e Goldman ministro, e defendíamos a privatização de Volta Redonda, a privatização de Cubatão, em São Paulo, e nesse processo o Itamar, num determinado momento, disse: mas que comunistas são vocês, aprovando isso aqui? Então, e nós dissemos a ele: olha, porque nós somos um comunista que está entendendo esse mundo aí. E aí eu brinquei até Inácio Rangel, fui buscar coisa para querer justificar que Inácio Rangel admitia as concessões para a iniciativa privada de algumas estatais. Me lembro bem disso, e eu tentando dizer a ele: olha, nós não estamos aqui porque queremos ficar no governo, achando que está bom, não é isso, não. É porque vale a pena começar a pensar que o mundo mudou e que a gente precisa acompanhar. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo pode ser um momento muito importante para a gente pensar que pode mudar. E eu tenho, não é otimismo cândido, ingênuo, não. Eu acho que a sociedade brasileira está cansada desse tipo de confronto. As pessoas hoje, Lula, eu acho que demonstrou mais uma vez a sua completa incapacidade de ver o mundo, enfrentou essa questão do assédio por um preconceito de imaginar que se condenasse era como se você estivesse facilitando privatização da Caixa. É uma coisa meia preconceituosa, porque só isso é para justificar a declaração de que não era nem procurador, nem polícia em relação àquilo. Eu até brinquei um pouco, que alguém lembrou. Essa frase dele é comparável à frase de Bolsonaro quando falaram das mortes da pandemia: se eu não sou coveiro, é a mesma visão de não entender, não ser humano. Algo que demonstra que ambos são perniciosos a você imaginar o Brasil entregue a eles. E essa é a nossa responsabilidade. Parabenizar aí ao nosso Edmar, ao nosso Samuel, dizer que eu fiquei muito satisfeito, eu pessoalmente, não apenas por me lembrar de um passado que eu lembro não com saudosismo, lembro até com muito orgulho de ter participado junto com ele e com entender o Samuel, quando jovem nesse momento também, participando. Só uma outra lembrança, da política interessante. Naquela eleição,
por conta dessa minha exercício da liderança, eu consegui sair candidato ao Senado por Pernambuco, na chapa de Miguel Arraes. Foi o único governador que não apoiava Fernando Henrique Cardoso ou não era apoiado por Fernando Henrique Cardoso, que se elegeu. Porque o resto todinho, até os governadores do PT, foram apoiados por Fernando Henrique. Ali foi não um tsunami, e que bom tsunami aquele que aconteceu, não foi o do bolsonarismo de 18. Ali aconteceu também um fenômeno desse. O Real deu essa possibilidade para Fernando e todos os que vieram. E eu me lembro que Arraes tinha uma posição contrária ao Plano Real, ligada à PT, a esquerda tradicional, vamos chamar, hegemonizada pelo PT. E eu e o outro candidato nosso era Armando Monteiro, o pai do Armando Monteiro Filho, que está Armando Monteiro Filho, né? E esse Armando agora, que foi também senador do Pernambuco. Mas o Armando Monteiro era o companheiro de chapa meu para senador. E nós tivemos um trabalho impressionante para segurar Arraes, para não falar de Plano Real. Porque se falasse contra, nós iríamos perder a eleição. E era concreto. E eu me lembro que Maurílio e Carlos Wilson distribuindo moedinha de R$1, porque valia, né? Brincava, dizia, quando tínhamos as moedas anteriores, caía na rua, ninguém nem baixava para pegar. Essa daqui pega. Essa não tenha dúvida. Então, dizer que foram grandes momentos ali e que bom que o Brasil viveu aquilo e todas as homenagens àqueles que participaram e principalmente que foram responsáveis pelo Plano Real. Obrigado, Roberto, e vamos em frente, ser um ator privilegiado na construção que está sendo feita para 22. Antes de passar para a rodada final do Samuel e do Edmar, a nossa senadora está envolvida com as negociações, com a agenda de pré-candidata, teve que cancelar alguns eventos de pré-campanha e está envolvida nas negociações da proposta de emenda constitucional que está sendo votada agora. Mas ela primeiro, para quem não a conhece, ela nasceu em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, foi prefeita da sua cidade, vice-governadora, secretária de governo do Mato Grosso do Sul, se elegeu senadora, se destacou e é a única mulher entre as principais candidaturas e que simboliza esse núcleo da sociedade brasileira que vê que a atual polarização posta mais com olho no retrovisor, que lideram as pesquisas, essa polarização é inócua, é infrutífera, é nociva e reproduz o passado. Como o Edmar registrou, Bolsonaro e o PT votaram contra o Plano Real, que, além de ser o mais bem-sucedido plano das últimas décadas no mundo, foi uma grande redistribuição de renda, porque a inflação transforma, no dizer de um economista da Unicamp, o orçamento público numa peça de ficção e o orçamento familiar numa peça de humor negro. A nossa senadora, pressupondo que a coisa ia demorar no Senado, ela gentilmente fez uma gravação. João, solta a gravação da nossa senadora Simone Tebet. Boa tarde, permitam-me cumprimentar a todos em nome do presidente de Cidadania, Roberto Freire, que aqui representa também a Fundação Astrogildo Pereira, agradecer o convite, já pedi desculpa a Marcos Pestana, você que veio ao meu gabinete me convidar, mas eu estou agora no Senado discutindo e votando a PEC dos combustíveis, que tem, de uma certa forma, tudo a ver com a razão da implantação do Plano Real e da moeda real há 28 anos atrás, quando ela começou a circular. Cumprimentar Samuel Pessoa e Edmar Baixa,
economistas que têm todo o nosso respeito e tiveram um papel fundamental durante todo esse processo. O real não é só a moeda mais longeva do Brasil, ela veio para garantir uma estabilidade econômica no momento em que a inflação batia 2 dígitos ao mês, lançada pelo governo do MDB de Itamar Franco, tendo capitaneado por Fernando Henrique Cardoso. Cito esses dois grandes personagens da história brasileira, porque, de novo, o MDB e o PSDB são chamados para juntos reconstruir a história do centro democrático. O Plano Real e a moeda, né, eles vieram para fazer uma verdadeira revolução social no Brasil, com transparência, de forma paulatina. E hoje, quando a gente vê que por algumas vezes, a nossa economia, a nossa estabilidade foi ameaçada, lá em 2015, na gestão da ex-presidente Dilma, tentando baixar os juros na marra para aquecer a economia, interferindo no domínio econômico, no setor energético, nós vimos exatamente onde isso foi parar. Tudo isso para se pensar em reeleição. Novamente, estamos vendo a manipulação de preços, estamos vendo a mudança de uma Constituição, tentando, da mesma forma, extrapolar teto de gasto, criar medidas eleitoreiras, visando não aquilo que é necessário, cuidar das pessoas, garantir o pão, como é o caso do Auxílio Brasil, mas tudo sendo feito, rasgando-se a estabilidade tão duramente conquistada pelo Plano Real, visando gastar para ganhar voto. É isto que o governo Bolsonaro hoje faz. Repete a receita do PT, gastar para ganhar voto. E a má condução dessa política econômica torna a situação brasileira ainda mais grave. Nós sabemos que a alta da inflação é um fenômeno mundial, mas no caso do Brasil ela é especialmente ruim, porque temos um governo que não conhece as realidades, porque não tem limites e vai, infelizmente, com essa má gestão, com essas medidas erráticas, vai, de novo, copiar uma receita que deu errado e que vai realimentar a inflação. Então, comemorar e lembrar que o Plano Real e a moeda deu estabilidade econômica, garantindo o combate à inflação, que é de todos os impostos, entre aspas, o mais perverso para o trabalhador brasileiro, é da mais alta relevância. Sei que é preciso mudar, é por isso que nós estamos colocando a nossa pré-candidatura ao lado do PSDB e do Cidadania. Precisamos recuperar a confiança dos agentes econômicos e não será fazendo graça, não será com medidas populistas. É preciso gerar renda, oportunidades, empregos para as pessoas, e se faz com crescimento organizado. O nosso centro democrático representa isso. Pacificação do país, representa estabilidade, representa previsibilidade, representa responsabilidade. É isso que queremos capitanear. Lembrando, sempre, para aquelas gerações que não conhecem o que foi a importância e o que é a importância de termos uma moeda sólida, firme e bem constituída. Enfim, o nosso governo, nosso programa será um programa de união nacional, por meio do diálogo, por meio da governança, da boa governança, da governança séria e responsável. Portanto, diante deste momento em que, mais uma vez, o governo tenta, de forma eleitoreira, criar uma situação à custa da instabilidade da nossa moeda, da nossa economia, dando sinais equivocados para os investidores nacionais e estrangeiros, mais uma vez nós temos que unir forças contra esse tipo de política ou de politicagem. Contem sempre comigo. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora, e estaremos juntos aí nessa caminhada para reconstruir as bases do desenvolvimento. Então, eu queria inverter o Samuel e depois o Edmar fecha, mas eu queria usar a prerrogativa, exorbitar na função de mediador e fazer uma pergunta. Quer dizer, o Roberto registrou muito bem que de 32, na recuperação da crise de 29 com o Getúlio, com a política de sustentação do café, até a segunda crise do petróleo e a crise dos juros, o Brasil foi o país que mais cresceu. E desde 80, apesar do êxito do Plano Real, a gente vive o que é apelidado de voo de galinha. Então, há uma demanda muito forte
por crescimento, geração de emprego, renda e um crescimento mais acelerado, que consiga abrigar, acolher a juventude, que chega ao mercado de trabalho. A taxa de desemprego nos jovens de 18 a 25 é mais grave que a taxa que saiu hoje, quase batendo em 10, mas nós não queremos qualquer desenvolvimento, qualquer crescimento. O crescimento no século XXI aqui no Brasil tem de ser sem inflação, sem agressão ao meio ambiente e sem inflação, né? E com distribuição de renda. Então, é uma tarefa hercúlea. Eu queria fazer minha pergunta. Samuel Pessoa, Edmar Baixa, ministros da Fazenda em 2023, o que vocês fariam com a política fiscal, cambial e monetária para garantir um crescimento sustentado, um desenvolvimento sustentável com respeito à herança ambiental que nós queremos deixar para as futuras gerações e, ao mesmo tempo, superando essa abissal, indecente, inaceitável desigualdade social que marca o país. Isso tudo sem deixar a inflação voltar, porque eu lembro, alguns economistas do PT acham que algum nível de inflação é admissível em troca de algum nível de crescimento mais acelerado. Isso é uma falácia. E se vocês fossem ministros da Fazenda em 2023, o que vocês fariam? Então, Samuel, primeiro é com você. Marcos, super obrigado, ótima questão. Tem a impressão que eu e o Edmar Baixa, a gente vai pensar rigorosamente igual. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco da sua pergunta e olhar um pouquinho o passado e falar um pouquinho do futuro, mas jogar para o Edmar a sua pergunta. Porque eu acho, vamos olhar um pouco o que você falou, que é bem legal a gente lembrar. Eu pus aqui a trajetória da economia brasileira, segundo os dados que estão disponíveis lá no IPEA Data, de 1900 até 2020. Está tudo em reais de PIB per capita, em reais de 2010, tá? Preços constantes. E aí a gente vê nessa trajetória que tem duas quebras estruturais. Uma quebra é aqui, em 1918, e a outra quebra é aqui, em 1980. E tem esse período que vai de 1918 até 1980, que a gente cresceu per capita, acho que 3,5%, 3,6%. Foi um belo período de um crescimento forte da economia. O que tem aqui, gente? Olha, tem um monte de coisa e tem muita coisa que a gente não sabe. Primeira coisa que nós não sabemos, a gente tem dúvida se esse número aqui está certo. Por que a gente tem dúvida? Porque se eu aceitar esse número, a conclusão que eu vou tirar é que em 1900 o Brasil era 1/10 per capita dos Estados Unidos. E se o Brasil era 1/10 per capita dos Estados Unidos em 1900, a Itália era 4 vezes mais rica do que a gente, porque a Itália era 2/5, mais ou menos, dos Estados Unidos. Era o dobro, desculpa, a Itália era o dobro da gente. E aí é meio esquisito, porque nesse período teve um monte de imigração da Itália para o Brasil. Então, é como se as pessoas migrassem de um país rico para um país mais pobre, é meio estranho. Então, a primeira questão, Marcos, a gente não sabe muito bem se esse crescimento todo ocorreu nessa velocidade ou se a economia brasileira, nessa época, era mais rica do que as estatísticas oficiais sugerem. E a suspeita é o seguinte: muito provavelmente artesanato, uma série de pequenas indústrias, uma série de setores não tradicionais estavam mal medidos. Tá? Mas vamos supor que, de fato, isso aconteceu e a gente teve esse crescimento. Acho que tem dois fatores, né? A gente acelerou depois da Primeira Guerra Mundial. Foi um período em que o mundo se fechou. O mundo se fechou, a gente também se fechou. Eu falei um pouquinho disso na primeira fala. Nesse período, a gente tem a transição demográfica brasileira e tem um processo de urbanização
com industrialização. De certa forma, a gente tem um período de crescimento e o Brasil, nesse período, segundo as estatísticas que eu conheço, ele só foi superado pelo Japão, então, de fato, tem um recorde de crescimento bom, mas era um crescimento muito fechado e, principalmente, era um crescimento com baixíssimo investimento na área social, tanto saúde quanto educação. A gente saiu desse período com déficit de capital humano brutal. Aí o que aconteceu é que, em 1980, nós tivemos outra quebra estrutural e a lógica do mundo mudou. A gente, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi se abrindo de novo, o mundo fechou depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra ele foi se abrindo, mas uma globalização plena, e eu estou chamando aqui de globalização plena, um assunto que é bem caro ao Elimar Baixa, que é a construção das cadeias globais de valor, é o comércio de bens em processo e a divisão da produção de um bem em diversas etapas e a confecção de cada etapa em lugares diferentes e uma explosão do comércio em bens em processo que aconteceu. Esse processo ficou muito acentuado a partir de 1990, desculpa. E a lógica do mundo mudou e a gente não conseguiu se adaptar a essa lógica do mundo e a gente não conseguiu superar o nosso atraso educacional, eu acho, que continua conosco, e a gente não conseguiu construir instituições que garantam eficiência no mercado. Ou seja, a gente teve um crescimento mais acelerado, mas ele tinha muito de quantidade. Houve alguns ganhos de produtividade, mas era um crescimento baseado em muito trabalhador e em muito capital. Nem tanto assim, mas era um crescimento mais quantitativo. Quando a gente foi para a renda média e que o crescimento tinha que ser mais qualitativo, a gente não conseguiu sair do atoleiro, estamos há 40 anos nesse atoleiro, passo ao Baixa para ele dar aqui o caminho das pedras para Simone Tebet a partir de 2023. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Samuel. Baixa, ministro 2023. Bom, em outra geração, né, Roberto Freire? Eu acho que nós estamos aí passando a bola para quem tem menos de 80, né? Mas, enfim, o Marcos Mendes, né, recentemente, organizou um livro, do qual tanto eu quanto o Samuel contribuímos, né? O livro se chama Para Não Esquecer, Políticas que Empobrecem o Brasil. E ali nós temos 25 capítulos, Marcos, onde são listadas 32 políticas que hoje ainda permanecem, né, e que empobrecem o país. Né? E sabe uma coisa? Dessas 32 políticas empobrecedoras do país, nada menos do que 2/3 dessas políticas foram implementadas no governo do PT, entre 2003 e 2012. E se você somar a essas políticas que o PT começou com aquelas às quais ele deu continuidade, nós vamos chegar à conclusão de que 80% das políticas que empobrecem o país, nesse livro do Marcos Mendes, transitaram pelo governo do PT. Então, você vê, Marcos, a primeira coisa é o seguinte, é parar de fazer besteira. Parar de fazer besteira e fazer políticas econômicas corretas, como o Plano Real fez, a partir da união da técnica com a política. Você vê, no PT não tinha técnica nenhuma. Na verdade, o que eles fizeram, eles tomaram emprestado, né, do Marcos Lisboa, do Paes e Barros, né, para fazer a estabilização no primeiro período, o ajuste fiscal com Marcos Lisboa, e depois com o Paes e Barros e o Ricardo Henriques fazer o plano, fazer o Bolsa Família, né, jogando fora aquela ideia maluca que eles tinham antes de combater a fome, né, diretamente. Né? Então,
E aí, quando eles se viram com o dinheiro do auge das commodities, só começaram a fazer besteira. Besteiras essas que levaram àquela queda fundamental, né, em 2014 a 2016, que o Samuel ilustrou, e da qual nós não conseguimos nos recuperar, essa perda, né, de 10% acima do que nós podíamos estar hoje se não fossem essas políticas equivocadas adotadas pelo PT. Né? Portanto, Marcos, nós temos que ver o seguinte: a questão, por um lado, é ter boas técnicas, e, por outro lado, ter bons políticos. E não é o caso nem do PT, nem da turma do Bolsonaro. Né? E é por isso que a única condição, pré-condição, né, possível para a gente tomar uma retomada do crescimento com distribuição de renda e respeito à natureza é ter uma alternativa. É isso que nós estamos discutindo aqui. Né? O que essa alternativa envolve? Envolve, basicamente, uma concepção, né, de que, quando crescemos fechados à economia internacional, era porque nós estávamos transitando de um país muito pobre para um país de renda média. Então, era muito fácil, era só tirar as pessoas ali daquela pobreza rural e colocá-las nas cidades, onde, pela agregação de cidades e pela industrialização, você tinha uma maior produtividade. Mas depois que você alcança o nível da renda média, que é esse onde nós estamos parados desde 1980, a única maneira de continuar a crescer é aumentar a produtividade. E a única maneira de aumentar a produtividade é se integrando a economia com o mundo, como fizeram a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 1960, tinha uma renda per capita que era menor do que do Brasil. Hoje, a Coreia do Sul tem uma renda per capita que é 3 vezes do Brasil. Como é que ela fez isso? Se integrando ao mundo. Não é? Obviamente, tem outros fatores, como a educação e tecnologia, que são fundamentais, mas são fatores que agregam, não é, a essa força que dá a possibilidade de você, primeiro, poder exportar para um mercado muito mais amplo, para o mundo como todo. O Brasil é só 3% do mundo, e, por outro lado, absorver a melhor tecnologia que existe no mundo na indústria nacional. Uma vez perguntaram para um presidente da Renault por que eles não faziam Renault aqui no Brasil tão bons quanto da França. Ele falou assim: me deixe importar peças e partes da Europa, que eu faço Renault aqui tão bom quanto na França. Nós não deixamos. Não é? A nossa indústria é voltada para o seu próprio umbigo, não é? Ao invés de estar participando das cadeias internacionais de valor. Esse é um ponto fundamental. Outro ponto é que nós temos um Estado inchado. O Delfim Neto disse muito bem. Não é? Eu inventei a fábula de Belíndia para fazer uma crítica ao Delfim Neto. Não é? Quando eu fui subir no governo, e nós estávamos lá aumentando impostos para poder viabilizar o Plano Real, o Delfim Neto se saiu com essa. Né? Disseram que, quando eu fui governo, eu fiz desse país uma Belíndia. Agora que eles estão no governo, estão fazendo deste país uma engana, que é os impostos da Inglaterra e os serviços públicos de Gana. Ele tem toda a razão. Nós temos um Estado enorme e inchado, que é incapaz de produzir políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da educação, da saúde, do saneamento, da proteção do meio ambiente, que é as coisas que o Estado tem que fazer e deixar por conta do setor privado a produtividade. Portanto, assim, eu diria o seguinte: competência e enfrentamento dos interesses constituídos a partir da união da técnica política, que só nós podemos fazer. Obrigado. Queria agradecer, em primeiro lugar, a participação, centenas de pessoas nos acompanhando, dizer que o debate ficará disponível tanto nos canais do Cidadania e da Fundação Astrogildo Pereira, como nas ferramentas de comunicação do PSDB e do Instituto Teotônio Vilela. Agradecer muitíssimo aos professores Edmar Baixa e Samuel Pessoa, ao Roberto Freire, o Tassa Simone, à equipe, o João Rodrigues e toda a equipe, Caetano e Luciano, toda a equipe também da Fundação Astrogildo Pereira, e fazer aqui uma homenagem aos ex-presidentes Itamar Franco e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-ministro da Fazenda
do governo Itamar Franco, que colocaram de pé, lideraram esse processo, e a toda uma equipe fantástica. O Baixa frisou muito. É preciso aliar boas ideias, uma boa teoria, mas não basta a boa teoria, é preciso que ela tenha viabilidade política, boa condição política. Essa união foi importante, então, a homenagem também ao ministro Malan, ao Clóvis Carvalho, ao Gustavo Franco, ao Armínio, ao Pércio Arida e ao André Lara Rezende, toda aquela equipe, Chico Lopes e tantos que se dedicaram a essa construção fantástica que foi o Plano Real, que está ameaçado agora, sua herança, e cabe a todos nós. Ainda bem que está nas nossas mãos. Em 22, aliar boa técnica com bons políticos para que o Brasil possa ter um cenário de crescimento sustentado, acompanhado do controle sobre a inflação, o combate radical às desigualdades e o respeito ao meio ambiente. Então, muito obrigado a todos, boa noite, um grande abraço. Boa noite aí.